bem? No Vida Inteligente de hoje nós vamos acompanhar um assunto muito importante, muito interessante. Vocês sabem que toda quarta-feira nós trazemos assuntos que desmistificam e desmitificam muita coisa. E hoje nós temos para apresentar para vocês um assunto que eu tenho certeza que vocês vão matar a sua curiosidade. Porque já ouviram falar isso muito, acham que é lenda, muitas lendas, e nós vamos abordar isso hoje. Para variar, quem nós trazemos a cada 15 dias aqui, como vocês sabem, Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Tudo bom? Prazer estar aqui. Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Obrigado a você pelo convite, né? É um prazer recebê-lo aqui. E já deixo de antemão programado 3222-1137. Se você ligar, faça a sua breve pergunta, desligue que você será respondido aqui no ar, para que mais pessoas possam participar e que a gente possa dar continuidade e aproveitar bem essa nossa uma horinha. Como vocês veem toda quarta-feira, a gente consegue correr em cima e fechar em cima do tempo. Jorge, hoje nós temos uma visita, um convidado seu, né? Quem é? Temos, o doutor Hilário, o Júnior do Hospital Universitário. Então, está aqui ao vivo nos prestigiando, né? Até que a gente conversou agora há pouco que quem desejar vir aqui nos estúdios, exato, compartilhar com a gente esse momento ímpar, que isso é uma festividade. Assistir o programa ao vivo. Nós temos alguns Grego. Lugares aqui no estúdio, você pode não chegar são aqui. Muitos, não chega a 2.000, mas tem tudo lugar pode chegar aqui. E a casa está aberta. Se você tem curiosidade de ver como é feito um programa de televisão, pode vir aqui. Já vieram outras pessoas. Você pode vir aqui, programa com a gente antes. Já liga para mim. Tudo. Né? O Jorge também tem todo o direito de trazer os convidados, mas você está convidado a vir aqui acompanhar e ver como se faz um programa de televisão. Bom, Jorge, outra coisa, hoje nós mudamos o nosso e-mail, né? O e-mail de contato agora do Vida Inteligente é vidainteligente@vidainteligente.com. Daqui a pouco vai aparecer no rodapé do seu televisor. Vamos manter esse contato doravante. Você pode nos escrever comentando sobre o programa, fazendo perguntas, sugerindo temas para a gente abordar, porque sabe que o Vida Inteligente atende aquilo que o telespectador quer. Jorge, hoje, para variar, e a gente traz aqui assuntos que a gente traz o nosso esclarecimento que a gente fala. A gente faz propositalmente, né? Nós estamos em época de revelações. Há muito tempo nós já estamos na época de revelações. Fim dos mistérios. Fim dos mistérios. Começamos isso aqui com você em setembro de 2005. 28 de setembro de 2005. 28 de setembro de 2005, uma data ímpar, né? Muito importante. E hoje quem já nunca ouviu falar de Eldorado? Eldorado. O que foi o Eldorado? Jorge, o que era o Eldorado? Ou o que é o Eldorado? Existiu Eldorado? É uma lenda, é um mito? O que é? Sim. Então, primeiro, boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui novamente com vocês, com o Grego. É uma celebração. E a gente espera, como sempre, que essa uma hora que a gente vai usar do tempo de vocês seja uma forma de honrar essa uma hora de vida que vocês vão nos dedicar por assistir. E sempre a gente, conforme o Grego sempre fala, nosso interesse é desmistificar e desmitificar. E uma maneira de desmistificar e desmitificar é quebrar esses paradigmas, essas coisas que engessam a mente das pessoas, né? E jogam literalmente no dia a dia de uma maneira irreversível. E um desses limites de compreensão, da compreensão humana, é a questão tempo, a questão cronologia. Então, quando você se limita a dizer assim, não, o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos, né? A história começou com a invenção da escrita, né? O Egito existe há 3.000 anos. Então, quando você traz muito para perto toda a história humana, então você se diminui e limita a tua capacidade de compreensão. Então, hoje é muito interessante porque, para a gente conversar sobre o Eldorado, nós vamos ter que voltar muito no tempo, né? Um pouquinho, até mais ou menos 2 milhões de anos antes de Cristo. Pouco, não é quase nada. Não, dentro da cronologia, da antropologia, da cosmologia é pouca coisa. Dentro do sempre que nós estamos falando dentro aqui, do sempre, nada, então, não nada. significa até porque tempo, né, que a gente vai estar conversando aqui agora, é da raiz sânscrita, tan, que é corte, né? Então, o tempo, da maneira que a gente conceitua, ele é um corte na eternidade e a ilusão é maia, né? A gente que cria esse mundo para esquecer o mundo real. Então, hoje, conversando sobre Eldorado, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é distender um pouquinho a nossa noção de tempo. Vamos nessa. Né? E aí partir para a questão da alquimia, que é uma coisa bem prática do dia a dia. Você falou alquimia. O que é essa alquimia? Nós já falamos em outros programas. Todo mundo alquimia, as pessoas entendem como, primeiro, alguma coisa mágica, né? Se volta no tempo, os alquimistas eram mágicos, eram transformadores, e a gente vê a alquimia, um outro sentido de ver isso aqui, a alquimia no que concerne a transformação, né? Sim. A alquimia transforma. Então,
O que é essa alquimia que nós vamos falar hoje para entender o Eldorado? Bom, tem tudo a ver, né? Até porque o Eldorado original, né, ele se reporta à Atlântida, e a Atlântida, ela fabricava o ouro que utilizava para tudo, assim, de talheres a sola de sandália, baseado em processos alquímicos, né? E a alquimia, ela é uma arte, então, que provém já desde a época da Atlântida, e ela tem por função de transformar metais não preciosos em ouro. Basicamente é chumbo, né, em ouro, né? Só que a alquimia, da maneira como foi professada na Idade Média, nos últimos 2000 anos da história humana, que é a história recente, né, ela tinha dois vieses, dois caminhos, né, que um era a busca do metal mesmo, que era transformar o metal em ouro, mas tinha outro processo que era a transmutação do próprio alquimista, porque o processo alquímico todo mundo conhece. Né? A gente pode sentar agora aqui e iniciar um processo alquímico, que daí pega 2 tipos de mercúrio, dependendo da lua que está, então se evapora o mercúrio, pega esse vapor, coloca de lado, espera cristalizar, usa de novo, aplica no chumbo, cria um outro vapor, aplica. E esse processo de repetição, né, aí chega um ponto em que ele cria um elemento transformador, que é o lápis filosoforum, né, que é a suma matéria que é o resultado, e daí onde esse lápis filosoforum tem contato... Nós estamos com eco aqui, técnica, dá uma olhada aqui que nós estamos com eco aqui dentro do estúdio. Vamos lá, Jorge. Então, onde esse lápis filosoforum tem contato, eu transformo em ouro, né? Esse seria o objetivo físico da alquimia, só que no processo de transmutação, o que acontece é que o próprio alquimista se transforma. Então, ele vai buscar o ouro físico, e faz tantas vezes esse processo de busca do ouro físico, que quando ele chega a ter a suma matéria, o lápis filosoforum, que é aquele que transforma tudo que é coisa em ouro, que é aquela lenda, a história do rei Midas, né, que tudo que tocava virava ouro. Também é uma história esotérica, né, uma história ocultista. É uma história ou é história? É assim, é um conto ocultista. É um conto ocultista. Como todos os contos, né, a maior parte dos contos, inclusive contos infantis, né? Hoje nós vamos falar de alguns deles, sim, né? Sim, que eles usam uma roupagem popular para esconder conhecimento oculto, esotérico de grande fôlego, né? Então, o alquimista, ele tanto buscar o processo, ele via que a alquimia, o processo principal de transformação, era com ele mesmo. Então, ele se transmutava. Que é transmutar ouro, chumbo em ouro, que são os 2 chakras, né? A gente tem a produção da energia mental e da energia sexual, um se dirige para cá, para o Sahasrara, outro para o básico, aí transmutar esse processo em conhecimento, que é a cristificação, que é a iluminação, que é se transformar em acta, esse tipo de coisa que a gente já conversou outras vezes, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o alquimista, ele chegava no processo real de transmutação do metal mesmo, né? Então, isso é alquimia, é transmutar um metal não precioso no ouro. Por que se transmutava em ouro e não em outra coisa? Porque o ouro, ele é maleável, ele é dúctil, ele é fácil de manipular, para o que ele era utilizado antigamente. É um excelente condutor para muitas coisas. Sim, né? sim, e também tem uma simbologia muito especial, que é ligada à questão do sol, Hélios. Inclusive o nome de um dos Budas do ciclo, Hélios Amitabha Aktalaya, né? Então tem a ver toda essa mitologia, essa questão em volta do ouro, né? Também tem a simbologia oculta ou ligada à questão da origem da própria divindade. Isso é que é a alquimia, né? Ela foi professada então em larga escala na Atlântica, que a gente vai conversar em seguida, e depois em toda a história moderna, toda a história humana de 2000 anos para cá, intensivamente, intensamente, no Egito também de maneira direta. Esses alquimistas sumiram com a história, ou nós temos ainda, entre nós, vamos chamar, alquimistas? É uma pergunta boa. Eu sempre te pego nessas perguntinhas. Sempre, sem combinar. Não, tem. Temos alquimistas, então? Tem sim, tem. Então tá bom, só isso. Não, realmente não dá para declinar, mas claro. Tem. Porque a arte, né, a arte de transformar a sua matéria, ela está hoje no lugar onde sempre esteve desde a sua criação, né? E ela está ligada à produção, né, do metal precioso, esse tipo de coisa. Isso ainda é professado, né? Os tesouros, então essas lendas assim de então tem na caverna tem tesouro, na montanha tem tesouros, que tal? Isso procede, né? Procede totalmente. Não, ainda hoje procede, né? Tá aí. Totalmente. E, bom, vamos entrar no... Vamos então já falamos um pouquinho sobre o que é o processo alquímico. Só que daí, assim, tem que deixar a coisa assim muito claro, né? Então, quando a gente pensa em alquimista, então já logo pensa assim, Merlin. Isto. Merlin é alquimista.
a tábua redonda, né, existiu de verdade. O rei Arthur, não era Arthur, era Artus, né, e ele tinha 12 cavaleiros e eles tinham por função não a demanda do grau, não procurava o grau, eles tinham por função proteger o grau. Né, e a tábua redonda, ela era formada de três círculos concêntricos, né. Um dos círculos foi dado ao rei Artus pelo próprio rei Melquisedeque. O círculo externo, que tinha quatro totens animais nas pontas, foi dado pelo Merlin mesmo. E esse rei Melquisedeque que você falou agora é o rei do mundo, é o Melquisedeque, ele sempre foi Melquisedeque? Sempre é o mesmo? Sempre é o mesmo. Tá. Melquisedeque, segundo está na Bíblia, aquele que não tem princípio nem fim de dias. Então, perfeito. Só para se posicionar, para não dizer que existiam dois. Não, e todas as tradições antigas falam a respeito de. Ele está ligado à própria antropogênese. Então tá, é o mesmo. Melquisedeque é um só. Sim, e então ele está ligado diretamente à criação da tábua redonda que existiu de verdade, né? E tinha questão mágica com relação à espada, ao gênio da espada, isso tudo é real. Tá. Né? Então, continuando. Então, quando a gente pensa em alquimista, a gente lembra logo Merlin, né? Realmente Merlin era, mas tem outros Paracelsos. Foi um grande, né, alquimista. Newton. Fazer a magia oculta, que chamam de magia oculta. Também, né? Paracelso ele era muito esperto para criar elementais para ajudar em trabalho de laboratório, né? Geralmente o alquimista faz isso, porque o processo alquímico de transmutação do metal é um trabalho braçal, né? Então ele faz o que? Ele cria um elemental ou pega um elemental da natureza e coloca como ajudante de laboratório. Aí todo o trabalho braçal ele deixa para a criatura fazer. Hoje que nós temos aqui um colega médico aqui no auditório, vamos dizer, no nosso estúdio aqui. Um amigo médico. Então, um amigo nosso. A alquimia dentro da medicina é importante também, né? Claro, porque a alquimia, então a gente só vê a alquimia da transmutação do ouro, né, do chumbo em ouro. Só que todo o processo da própria vida é um processo alquímico. Né? Todos os elementos, né, os elementos mágicos, eles têm uma função ligada diretamente a cada uma das raças, a cada um ciclo humano. Então, porque, por assim, hoje a gente chama essa arte de curar de medicina. Antes a arte de curar... A genética é uma alquimia, não é? A genética? Toda, meu Deus do céu, toda a alquimia em si, ela é teoria. O que os geneticistas fazem é uma alquimia, pegar, transformar tudo aquilo lá. A alquimia em si, ela é teurgia. E a teurgia é o que seria o antepassado da medicina. Medicina teúrgica, que você criava, não baseado, você curava, não baseado somente no entorno, né, e no visível. Você curava baseado naquilo que você sabia e que era o invisível. Então você criava e curava o ser humano de maneira integral, né, tratando a doença como uma derivada de um processo. Interessante que isso é o que a gente acha, o que hoje a gente distanciou tanto, né, que é a parte do etérico, vamos chamar, do físico, que vivia tão junto naquele tempo, né? Era uma coisa tão contumaz, né? O de cima e o de baixo conviviam simultaneamente, vamos dizer. Na época da Atlântida, né? na chamada Satya Yuga, né? Idade de Ouro, então a própria divindade, o próprio conceito divino coexistia com o humano. Tanto é que, assim, o mito que se tem, até uma das coisas que a gente ia conversar, né? Da fonte da juventude, buscada lá por Ponce de León, que era aquela fonte que você tomava, desde que começar. A fonte da juventude, ela existe realmente, né? Só que ela não é uma fonte de água, ela é uma fonte de conhecimento. É uma forma também de você se preservar, de se manter, manter o teu corpo vital, inclusive, estável, fazer com que ele não se desgaste também, que a gente sabe que isso é factível. Só que isso é uma arte que também é dominável. Sim. Né? Por assim, você vê, todos os patriarcas hebreus viviam 400, 500, 600, 700 anos. Os iniciados, os que trabalham consciente a favor da lei, eles determinam o seu ciclo vital, né? Se retiram do trabalho e voltam sem passar pelo que a gente conceitua como morte. Então, a fonte da juventude, ela está intimamente ligada à questão alquímica, intimamente ligada à questão da Satya Yuga, da Idade do Ouro, intimamente ligada à questão da Atlântida e o ciclo que nós iniciamos hoje, que é um ciclo de longevidade, saúde, consciência, esse tipo de coisa, que a gente tende a voltar a isso. Tá? Nós não estamos... Parece que a gente se distanciou muito, né? Não, alguns milhares de anos, mas alguns milhares de anos, exato. Voltando... que assim... para verificar como é que foi a interação entre o humano e o divino, seria como um ecocardiograma, né? Então tem aquele ir e vir, né? Então assim, se aproxima, distancia, aproxima, distancia. Esse foi o ir e vir humano-divino
desde do não cósmico, né, em meados aí do início da raça lemuriana, até hoje, que tem uma coisa por volta de 130, 140 milhões de anos, né? Então, essa variação, né, essa alternância de contato com o divino e não, é que faz com que esses seres venham, restabeleçam a lei, e aí então nos deem conhecimento, a gente acredita ou não, usa ou não, e assim a vida vai indo, faz parte. Nós já falamos da alquimia. Então, aí a própria Eldorado em si, o que foi então? Existia uma cidade de ouro, de telhado de ouro? Primeiro assim, o termo, né, o Eldorado, Eldorado, né? Eldorado, assim, e ele faz tão parte assim, da cultura da América, que assim, o aeroporto de Bogotá é Eldorado, o nome do aeroporto, né? Então, onde começou o termo Eldorado, né? Então, por volta de 1500, quando chegaram aqui os colonizadores espanhóis, aqui na América, né? Então chegou ali o Gonzalo Quezada, ou alguma coisa, acho que é isso mesmo. Ele chegou ali na Colômbia. Então, nessa época, então estava no apogeu a civilização maia no Yucatán, né, os incas aqui nessa região do Peru e os quibixas, né, a Federação Quibixa, ali na parte dos Andes, na parte alta da Colômbia. Então, era uma população de mais ou menos 1 milhão de pessoas, dividida em 2 federações, né, a Federação Hunza, que tinha por rei Zaque, né, e a Federação Bacatá, dono de Bogotá, né, que tinha por rei Isa. O que é que acontece? E veja como é muito interessante isso, né? Que daí então eu tenho uma federação de mais ou menos 1 milhão de pessoas, né? Com uma diferença com relação aos maias e os incas, porque eles não conquistaram ninguém, nunca teve guerra, era uma civilização pacífica, da cultura muisca, e também muito interessante o termo muisca, porque vai nos remeter à Atlântida, já vamos falar a respeito disso. Então, o Zaque e Isa, eles governavam 2 partes dessa federação. A Federação do Norte, né, era governada por Zaque, e a outra, a Federação do Sul, por Isa. Esse da Federação do Sul, eles eram tidos como divindades, descendentes diretos de Botica. Então, assim, a gente sempre fala... Quem era Botica? Pois então, vamos contar a respeito. Então, tem assim, a gente fala assim, Jesus, o Joshua Ben Pandira, né, o da igreja, Moisés, Cunaton, Akhenaton, o Odin, né, Quetzalcoatl, Manco Capac e Mamaoclo, vários, né? Só que tem alguns que não são muito conhecidos. Botica era um desses. E veja a coincidência que ele... Mas era um deus colombiano, vamos chamar assim? E ele é tido como saído das águas, muito comum isso, né? Que a divindade, todas as divindades saíram das águas, né? E branco e de barba. Por isso que quando os espanhóis chegaram no México foram tidos como deuses, porque eles eram brancos e barbudos. E aqui daí na Colômbia é a mesma coisa. E então, esses que governavam essa federação quibixa, eles eram tidos como descendentes diretos de Botica, da divindade, do Manu do povo. Esses seres que a gente citou, na verdade, eles são Manus dos povos, né? Assim como dos índios brasileiros, assim como o Caramuru, né, foi o Manu, né, assim como Noé foi o Manu, assim como Vairvasvata foi o Manu que deu início à raça ária, na meseta do Pamira, a raça branca, né? Então, esses Manus, eles vêm para restabelecer, para trazer a lei e formar um novo ramo racial, trazer de volta aquela verdade pura, né, da origem das coisas. Então, esses 2 eram tidos como se fossem derivados diretos de Botica, né? E aí então um representava o Sol, que era do norte, e outro representava a Lua, que era do sul. Esse que representava a Lua, então ele tinha por hábito periodicamente se banhar em pó de ouro, porque tinha muito, era um processo alquímico, né, a gente vai conversar, se banhava, e aí ia para uma lagoa perto de Bogotá, Guatavita, o nome da lagoa, e aí então ele era chamado de Eldorado. Esse rei, ele era o Eldorado, Então, e aí esse mito do rei Eldorado, então ele era conhecido de toda essa nação quibixa, né? Então mais ou menos 1 milhão de pessoas com um alto grau de evolução nas artes, ciência, arquitetura, medicina, literatura, astronomia, alquimia, tudo que é coisa, né?
Quando os espanhóis chegaram, só que assim, esse mesmo mito do Eldorado, né, a gente chama de Eldorado por causa disso, né, por causa desse Iel Gonçalo Quezada, então foi o primeiro a divulgar essa questão do mito do Eldorado. Só que esse mito da cidade, onde até até a rua era de ouro, os telhados eram de ouro, tudo existia entre os maias, entre os incas, astecas, toltecas, entre os era um mito ou era uma realidade? Não, o mito existia entre eles. O mito existia entre eles. Existia entre eles, tanto é que o Eldorado, esse que se chama hoje, não é por causa da cidade, é por causa dos Quibixas, que era o rei que chamava de Eldorado. Mas isso tudo tem sua origem, primeiro, né, na questão que o ouro era realmente abundante, né, e era guardado internamente. Não é? Tanto é que quando aqui no Peru eles os espanhóis sequestraram, não vamos usar o termo sequestraram, né? Os espanhóis aprisionaram o Atahualpa. Sim. Aí eles exigiram como resgate um quarto não sei se era 16 por 22 metros, né, quadrados, e na altura do Atahualpa, de ouro. Aí os incas juntaram essa quantidade em poucos dias, né, entregaram, e mesmo assim eles sacrificaram ali o Atahualpa, né, e aí iniciou um processo de degradação do Império Inca. Alguns se dispersaram, outros voltaram para o seu lugar de origem e acabou, né. Então o ouro era realmente abundante e ele está hoje onde sempre esteve, completamente abundante, à disposição, né. Mas não é daí o mito da questão do Eldorado. Para falar sobre a origem do Eldorado, a gente tem que voltar então um pouquinho mais no tempo e falar sobre a Atlântida. Tá, pera só um minutinho. Doble, coloca aí um intervalozinho rápido para nós e a gente volta em um minutinho, porque não conseguimos entrar no começo. Ele já vai nos assim, a gente aproveita e já fala sobre o Eldorado. Tá. Até daqui a pouco. A Atlântida, né? Que daí é onde está a origem do Eldorado, né? Então a Atlântida, que foi quando se iniciou a raça vermelha, né? Isso tem alguma coisa aí próximo de 2 milhões de anos, mais ou menos. Tá? Em determinado momento do desenvolvimento Atlântico, então ela se dividiu em 7 grandes ilhas, 7 cidades-estados, né? Já falamos sobre isso, inclusive. Já falamos sobre isso, exatamente. 7 cidades-estados. Mas é bom a gente ir falando, porque a turma ainda acha, e volta a dizer, né, que acham que é lenda, que a Atlântida não existiu. Não. Tudo isso aqui, então nós... A Atlântida é tão real quanto a gente está sentado aqui. Só que daí fica irreal se você for pensar que a ciência diz que o Homo sapiens existe há 50 mil anos, e a gente conversa aqui que o Atlântico vermelho existe há 2 milhões de anos, que há 1 milhão e 600 mil anos existiam cidades com organização que superavam Roma no seu ápice. Então. 1 milhão e 600 mil anos, aí lógico, e 50 mil anos é uma coisa. A gente falou agora há pouquinho aqui, quando começou a raça lemuriana, em terceira raça lemuriana, uma coisa aí quase com 135 milhões de anos, que é o negro, né, que é o ciclo, que é o gigante. Não é? Aí derruba a lógica, aí não fica. Mas tudo bem, vamos deixar a ciência aí. Não, convive pacificamente. Exatamente, vamos levar. Sempre foi e sempre vai ser. Então tá, conta então, sobre a Atlântida, então, ela iniciou sua organização por volta de 2 milhões de anos atrás, né? Então, quando se iniciou o caldeamento racial com o Manu da raça Atlântica, para caldear para fazer o vermelho, né? Então diminuiu de estatura com relação ao lemuriano, ficou aquela cor vermelha e começou a se desenvolver então nas raças, né? E as 7 raças atlânticas se desenvolveram em paralelo, cada uma em uma cidade-estado, né? Isso espalhadas, é bom citar aqui, como nós já citamos outras vezes, né? Espalhadas, Atlântida era quase o planeta inteiro, né? Todo mundo pensa que é um lugarzinho, algum determinado lugar, isso aqui. Quando Platão narrou a Atlântida na República, né? Ele está falando a respeito de uma ilha da Atlântida de 75 mil anos atrás, ontem. Não tem nada a ver. A Atlântida original, 2 milhões de anos atrás, ela ocupava o planeta inteiro com uma conformação completamente diferente do que está agora. Por exemplo, assim, já vamos chegar lá, né? Mas então a conformação dos continentes completamente diferenciada, completamente diferenciada. Né? Aí então, a Atlântida é dividida em 7 cidades-estado. Né? E aí tinha mais a 8ª, que era a cidade onde habitava a própria divindade. Né? Daí o conceito de Satya Yuga, de idade do ouro. Né? Exatamente. Aí por volta de mais ou menos 200 mil anos, antes disso, então tinha 2 dessas cidades-estado, e quando digo cidade-estado,
uma ilha, continente, né, com alguns milhões de habitantes em cada uma. Então, duas dessas cidades-estado, elas eram, uma delas sendo a capital dos turânios e outra dos toltecas, ela tinha como nome, uma delas era a Cidade das Portas de Ouro. Sim. Veja, e a outra, ela era conhecida como a Cidade dos Telhados Resplandecentes. Isto, essa que é a famosa. Exatamente. Por quê? Porque nas duas se professava a alquimia e nas duas o ouro era usado como metal de trabalho. Sim, como material de construção, vamos chamar assim. Também, Acabamento. utensílio doméstico para fazer a armadura dos guerreiros, para fazer o acabamento dos vimanas, dos discos voadores, que eram os carros normais de locomoção deles naquela época, né? Para pavimentar esse tipo de coisa, né? Era o usual porque não precisava ir na natureza buscar. O processo alquímico de pleno conhecimento de todos eles fazia com que fosse produzido em larga escala e não tinha valor nenhum. Tinha um metal precioso à época, né? Esse sim, esse era o que seria o equivalente ao ouro hoje, que tem o nome de oricalque. Oricalque, eu já ouvi falar disso. Então, esse era o metal, né, precioso à época. O ouro não, o ouro era material de trabalho. Então, isso volta até 1.600.000 anos. Quando foi por volta de 200... Bom, uma dessas cidades, a dos telhados, veja como é interessante. A cidade dos telhados resplandecentes, ela estava situada no que é hoje parte do Amazonas, né, e parte do Mato Grosso, Roncador. Então se pergunta assim, onde é que é? Pô, a região é grande para Chuchu, né? Puxa, você pega mas era alguns milhões de habitantes nessa cidade-estado, não é assim? Quando a gente pensa Atlântida, e pensa, não, Atlântida é uma ilha, ali todo mundo amontoado, e é uma lenda, nada disso. Uma parte nisso, considerando que ali era... Essas sucumbiu, a Atlântida como continente sucumbiu. Sim. Alguns desses lugares, que nem você acabou de citar agora, Roncador e uma parte da selva amazônica onde existiu a cidade dos telhados resplandecentes. Sim. Seriam hoje, que nós já falamos em programas anteriores, seriam embocaduras ainda atuais? Mas não só. Não só. Não só, e não é uma embocadura, mas várias. A gente pode até falar a respeito, porque a gente vai falar agora sobre a questão depois da lenda ali do Alibaba. Exatamente. Aí a gente chega na questão da embocadura. Tá, dá tempo. Temos tempo sim. Temos tempo sim, então, aí, a cidade dos telhados resplandecentes era no Brasil. Então, a pergunta que a gente fez de início, né? Aonde é o Eldorado? Aonde era o Eldorado? No Brasil. Na região do Mato Grosso, Serra do Roncador, subindo para o Amazonas. Existiu o Eldorado? Existiu. Há quanto tempo existe o Eldorado? Não é a lenda, a história do Eldorado? Existe desde meados da raça Atlante. Então, o conhecimento a respeito do Eldorado, do lugar onde se professava a alquimia, onde o ouro era usado como material de consumo normal por todos, né, tem mais de 1 milhão de anos. Por volta de 200.000 anos atrás, então aconteceu um cataclismo, porque a Atlântida, ela ficou nesse apogeu por centenas e centenas de milhares de anos. Primeiro sucumbiu uma parte, né? Depois foi o resto. Né? Aí então, essas 7 cidades, né, 7 ilhas continentes, aí houve o primeiro cataclismo Atlante, aí então sobraram duas ilhas continentes, chamado Daitia e Ruta, né? Ruta, né, que é onde daí tem a ver com o Brasil, para se ter uma ideia do que é uma ilha continente à época, né? Ela pegava do Egito ao Brasil. Puxa, do Egito ao Brasil, né? Parte da América... 12 mil quilômetros em linha parte reta. Da América Central, né? Parte da América Central e um pedaço da América do Norte. Isso é muito interessante porque, assim, eu pessoalmente ouvi, né, com relação a isso. Então, assim, eu estava com os chavantes no Roncador e aí queria saber sobre essa questão do antepassado chavante, porque tem regiões no Roncador que quem guarda é o chavante morcego, que são embocaduras, os índios né? morcego, Exatamente. E o chavante morcego não tem nada a ver com índio, ele é branco, 2 metros e pouco, as coisas assim e tal. Não é nosso objeto hoje, mas só para contar. Aí eu, pessoalmente, conversando com o pajé, tem o pajé atual, o pai do pajé e o antigo. Então, conversando com o antigo, então ele contando, tradição oral dos chavantes, eu sou testemunha. Ele contando, então, que todos os anos os chavantes subiam em direção ao norte e iam por uma faixa de terra para o lugar de onde tinham vindo os pais deles. E em uma época, né, remota, contam os pais dele, eles fizeram esse caminho e quando chegaram a determinado lugar, era só água.
né? Então, há a tradição chavante narrando o que aconteceu em 9.534 a.C., que foi o dilúvio. O dilúvio? É. Tá. No ano 11 de Cã, 11º Muluc, 6 Ac, segundo o Códex dos Maias, nesse exato dia fundou a última ilha da Atlântida. Então, esse último afundamento ter-se-ia dado em que ano? 9.564 a.C. 9564 AC. Isso. Tá. Exatamente. Teria sido o último dilúvio ou teria sido o dilúvio? O dilúvio. O tal dilúvio aconteceu nessa bíblico, época, então? Exatamente, nessa época. E aí tem a coincidência de datas em todas as tradições. Mas então, por volta de 200 mil anos, então, afundaram as outras 5 cidades, sobraram da Haiti e Ruta. A Ruta pegava do Egito até aqui no Brasil, né? Pega a parte da América e tal, e da Haiti fica na parte de cima. Aí depois, por volta de 75 mil anos antes de Cristo, aí aconteceu um terceiro cataclismo atlântico, né? E aí Ruta da Haiti afunda, não é? Aí os continentes ficam com a sua formação quase parecida com o que é hoje, quase parecida, sim. Exatamente, né? Com o que é hoje, e aí fica só a ilha de Poseidones. Em 75 mil, então, afunda essa coisa toda e fica Poseidones. Poseidones é o que o pessoal pensa que é Atlântida, que daí é uma pequena ilha, né? No que hoje se conceitua como Oceano Atlântico. E isso é que é narrado por Platão. Sim, que é a última parte, né? Exatamente, que é a última, 75 mil anos é ontem. Eles acham que a Atlântida era aquilo, por isso que estão procurando aquela coisa. 75 mil anos atrás é ontem, né? Então ali ele narra como é que era a organização política da Atlântida, narra a sinarquia, como é que a Atlântida... E tem outros narrativos não feitos por Platão, né? Então a Atlântida, assim, a ilha, Poseidones, é assim, muito linda, porque ela era uma cidade... ela em círculos, né, assim, concêntricos. Sim, então, tem até muitas, você abre a internet e você tem a configuração, né, bonita. Ela era em círculos assim, né? Exatamente, e aí cada círculo com uma tônica, 7 tônicas, né, e o oitavo principal seria o equivalente ao que seria a 8ª cidade Atlântida. Só que daí com esses processos todos de queda da Atlântida, e quando aconteceu a queda maior da Atlântida, então... foi quando a 4ª cidade se levantou contra a 8ª, a 1ª, 2ª e 3ª, mais a 4ª, né? A 5ª, 6ª e 7ª ficaram neutros, mas daí essas se revoltaram contra a 8ª, e é o que é narrado no Mahabharata, onde os Rakshasas se embatem contra os Gandharvas, que seriam os solares contra os lunares. Sim. E aí narra, então, as guerras com veículos voadores, aquela coisa toda, e que acaba no que é dito que uma parte da estrela Baal cai na Terra e afunda. Né, uma parte da estrela Baal é um pedaço do que a gente conceitua como satélite Lua, que não é um satélite, é um planeta, é um planeta que antecedeu a gênese da Terra, né? Parte cai na Terra e aí a Atlântida afunda. E aí sobra Poseidones. E ainda assim, Poseidones, então eles foram de 75 mil até 9.564, né? Então, nesses 60 e poucos mil anos, atingiu novamente o ápice, né? Só que daí nessa época já existia o Egito. Né? O Egito ele é contemporâneo da Atlântida, né? E aí existia assim, várias outras nações de pessoas que tinham saído da Atlântida antes dos cataclismos anteriores. Né? Então, polinésios, índios da América do Norte, da América do Sul, chineses, todo o pessoal que tem essa tez, essa cor avermelhada, né? E depois agora tendendo para a amarelada, derivados diretos da Atlântida, né? E egressos desses processos múltiplos de afundamento. Aí então, o mito do Eldorado, ele veio então desde a época dos telhados resplandecentes, quando ainda a Atlântida estava no apogeu com as 7 cidades, ele veio vindo, né, e fez parte da cultura desses, por exemplo, assim, que do pessoal do povo dos muiscas, né, que tinham toda a tradição atlântica, eles tinham todo o conhecimento atlântico, eles tinham toda a alquimia atlântica. Em síntese, se a gente se metesse bem dentro da selva amazônica, a gente ia encontrar muita novidade, né? Novidade não. E achar muita construção. Vamos encontrar. Vamos encontrar? Parte desse processo que está acontecendo agora de transição do que era oculto para o visível, do que era o ex-ocidente, Oriente Lux para o et-ocidente Lux, que a luz está no ocidente, é exatamente o resgate da própria história humana
Dono de Atlântida é parte importante. Acho que o tamanho do desmatamento que estão fazendo na Amazônia, nós vamos acabar descobrindo pelo desmatamento. Não, é que muita informação é sonegada, porque assim, algumas fotos satélites mostram perfeitamente as pirâmides alinhadas. Isso já foi levantado. Na internet tem muita coisa a respeito e tem muita coisa oculta ainda para ser divulgada. Vamos entrar nos templários aí, onde entram os templários na... Sim, essa questão da alquimia e essa questão da transformação dos metais, né? E então, quando os templários foram para serem fundados em 1118, né? Sim. Antes, então, existia uma ordem que era a Ordem de Maris, ligada diretamente ao governo oculto do mundo, a Agartha, Shambhala, Melquisedeque, essa tradição toda que vem da Atlântida já. E aí, então, eles tinham uma função que era tentar fazer os Estados Unidos da Europa, e eles foram lá para a região de Jerusalém para criar uma ordem. Então, se estabeleceram na Abadia de Notre-Dame de Monte Sião, que era uma igreja bizantina dedicada à Mãe Divina, né? E aí, então, o rei, na época, manda esse pessoal que ia criar essa ordem se hospedarem no que seriam as estrebarias do templo do rei Salomão, né? Só que isso, assim, entre aspas, o que diz a história, né? Só que daí, na verdade, foi passado para eles todo o conhecimento alquímico necessário para gerar riqueza, para fazer a unificação do que interessaria depois, que era a questão de unificar a Europa, que acabou acontecendo agora, né? Os templários tentaram, Napoleão tentou, todos orientados pelos mesmos seres, né? E agora a coisa acabou acontecendo. Aí, a alquimia, o braço alquímico dos templários na época, era a Ordem da Calatrava, né? E que ficava na Espanha, em Santiago, na região de Santiago, né? O que era essa Ordem de Calatrava? A Ordem da Calatrava. Eu já sei também que tem o símbolo é uma cruz bonita, vermelha, uma cruz, né? Com 4 flor de lis, né? A flor de lis, ela é o símbolo da Agartha. Então, quem usa a flor de lis é emissário da Agartha, não é? Tanto é que quando houve a Revolução Francesa, foi porque aí na época os Bourbons, eles tinham conspurcado a flor de lis. A flor de lis, ela tinha uma tônica de lei e já não era mais. Mas não teve gente com o símbolo da flor de lis que não foi flor que se cheirasse? Muito. Então muito. Essa aí, e por quê? Por quê? Sim, sempre sim, a lei ela é estabelecida, aí a humanidade pega essa lei e verte para o lado que quiser, o livre-arbítrio. Só que daí a lei vem e restabelece. Tanto é que daí, na época da Revolução Francesa, a gente tinha São Germano, que veio para fazer isso, pelo o que seria a mão do báculo, a mão sacerdotal, fazia a transição pela paz, e tinha Cagliostro, que estava vindo da maçonaria egípcia, que podia fazer a transição pelo braço da espada, né, o braço guerreiro. Não deu certo o braço sacerdotal, a mão guerreira deu um jeito e aí cortou a cabeça de meio mundo lá e resolveu, que foi a Revolução Francesa com a queda da Bastilha, né, por conta desse processo que já devia ter sido iniciado antes aí com os templários. Aí então a Ordem da Calatrava, ela era quem dominava o processo alquímico que provia riqueza para os templários, para daí então fazer a unificação da Europa. Para você como é real esse negócio. Quer dizer, mas demorou muito tempo, né? Muito. É que para a gente parece muito tempo. Se você claro, pensar assim, claro. 1000 anos, 500 anos, 100 anos, 200 anos para o processo humano, para a antropogênese, a gente está falando aqui em Atlântida para 200 mil anos. Estou falando de milhões, né? 200 anos, 300 anos é agora. Tem razão. É agora. Né? Essas coisas que nós íamos abordar, e vamos abordar hoje também, a questão dessas lendas, você me dizia, antes da gente abrir o programa, que essas lendas, elas têm um quê de verdade? Como é que é isso aí? Por exemplo, eu vou deixar você falar. Tem a história de Aladim, que parece que Aladim é a separação de 2 nomes. Você já fala sobre isso, que eu também já andei fuçando, né? Eu já fico vendo durante a semana. A Alice no País das Maravilhas, As 1001 Noites, Ali Babá e os 40 Ladrões. Branca de Neve e os 7 Branca de Neve e os 7 Anões. Então, por mais incrível que pareça, nós não estamos ficando loucos aqui, não. Não. De tanta gente falar essas coisas, o telespectador pode achar que nós estamos ficando... E na água não tem nada, não. E também não tem nada, exatamente. Eu parei de fumar também, não estou fumando nada. Jorge? A gente se diverte aqui, mas é porque é divertido mesmo. É muito interessante, que eu não sei se alguém já abordou, e não importa se alguém já abordou, mas hoje vai ser um dia que nós vamos abordar isso. O que são estas histórias na verdade? Claro, além de uma historinha, bonitas, que todas as crianças sabem, todas da nossa geração, com certeza, e as novas também, né, apesar desses novos desenhos que vieram, o que trazem essas histórias de real? É que sim, veja que sempre a tradição oculta, ela foi passada oralmente,
sempre foi passado oralmente. Então, todos esses mitos e lendas infantis que viraram histórias hoje, eles têm um cunho oculto, um cunho esotérico por trás, né? Então, a gente pega assim, Aladim e a lâmpada. Sim. Né? Aladim, gênio, Jaino, Gina, é o gênio de Alá, né? É um ser mágico. Então, e a lâmpada, aquilo você esfregar e aí aparecer um gênio que lhe permite fazer 3 pedidos, né? As três gunas da matéria, né? Os 3 hipóstases do Logos. Então, a minha água não tomei, mas evaporou. Vocês não estão vendo aqui, mas ele está pegando a minha água. Não estão vendo, não. Então, sempre tem a ver com alguma coisa oculta que mostra a origem, né, dessa simbologia. Então, Aladim e a lâmpada, tanto o Aladim quanto o gênio, tem origem interna, origem oculta. Você pega lá Ali Babá e os 40 ladrões, onde ele tinha que pegar e falar uma palavra mágica. Peraí, qual é o simbolismo, então? Temos tempo, eu estou controlando lá o relógio. Qual é o simbolismo de eu achar uma lâmpada, de eu esfregar aquilo lá, sair um gênio e esse gênio atender os pedidos? Qual é o simbolismo disso? Sim, isso é o simbolismo externo. Agora, perfeito. Esse processo ele é interno. Ele é interno, tá? Explica isso aí. Então, o polir a lâmpada e da lâmpada sair um gênio, isto é expressar a divindade que existe em cada um de nós. O polir, o burilar, né, o lustrar. Espiritualizar a matéria. Exatamente. Tá. É um processo alquímico. Sim. É um processo alquímico, né? E aí, então, o gênio, né, o gênio que é criado se apresenta para Aladim, que é o próprio gênio de Alá. É gênio frente a gênio face a então, gênio. Você é o próprio alquimista, a lâmpada é você burila a sua própria lâmpada. Lógico. Cria o gênio e o gênio atende aquilo que você quer. Vontade, sabedoria e atividade. Perfeito. Querer, saber, fazer. Tá. Né, que é transformação, superação e metástase. Ótimo. Né? Então, transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos, metástase dos avataras. Eu sou ele. Tatuam-se, eu sou ele. Quer dizer assim, quando acontece esse processo de Aladim fazer surgir o gênio surge nele, realizando os desejos dele. Só que os desejos dele já não são mais para ele, são os desejos dele para a humanidade. Ele assume a condição de gênio, que é a mistura do que seria o gênio anímico da lâmpada com o gênio de Alá, da divindade, que é o próprio Aladim. Essa é a tônica. Perfeito. Né? Aí você pega uma outra história, Ali Babá e os 40 ladrões. Tá, e eu quero saber também do tal do Abre-te Sésamo aí, que era a chavinha, né? Exato. E veja então que, e sempre assim, né? Então, essas histórias antigas, você tem uma caverna que tem uma pedra mágica, que você fala alguma coisa, ela se move, você entra e depara com o tesouro mais... Isso. E é. Tá, como é que é? E é verdade. Então, isso decorre de um fato, isso é uma narrativa, uma tradição oral que narra um fato. Esses valores, esse tão cobiçado ouro, essas riquezas, se você for em algumas regiões dos Incas, né, no Peru, está lá. Sim, claro, dentro das montanhas. Foi nos Maias, está lá. Eu estou numa Colômbia, de Aramumuro ali, que é uma pedra ali. Diz que você pode transpor aquilo lá. Pode. Eu estive lá. Pode. Né? E tem a palavra de passo, só que daí então é aquilo que você tinha perguntado antes, a questão da embocadura. Sim. Né? Tem a entrada, que daí, então na entrada você inadvertidamente pode ir para algum lugar e se deparar com uma realidade que você pode achar que é fantástica, só que não lhe diz respeito. Né? E aí então, como tem a questão do vitriol, visita inferior à terra, retificando e venha omnia lapidem, quer dizer, vá, veja bem por onde e volte, como diz Dante, quando ele está escrevendo a Divina Comédia. Lasciate ogni esperança, ó voi que entrate. Abandona toda esperança, tu que queres entrar, ou tu que entras. Não tem retorno, né? Não tem retorno. Tá. Né? Porque aí isso é uma entrada. Na questão da embocadura, né, que são essas onde tem a palavra-chave, a palavra mágica, você entrar, e que tem tantas lendas em todas as tradições do mundo inteiro a respeito, então você só entra se de direito, porque há alguma coisa para fazer. Como aquela história muito conhecida do coronel Fawcett, sim, que daí ele e o filho dele entraram em algum lugar qualquer. Antes tinham recebido uma estatueta, muitos anos atrás, alguma coisa assim. E aí muita gente foi atrás para achar, né, e não encontraram, né, mas é porque ele tinha alguma coisa a fazer e na estatueta foi dada para ele não só o mapa, como a palavra de paz. Isto. E ele e o filho dele entraram, e todo mundo sabe onde foi. Tem um monte lá, monte tal, né, montanha tal, ali em Mato Grosso, né, próximo da Serra do Roncador.
Agora você vai lá, então a gente sabe exatamente qual é que é o monte, qual é que é a entrada, como é que é a questão dos degraus, depois para que lado você tem que descer, só que é o seguinte, fazer o quê? Turismo? Perfeito, se não for convidado... É como a questão assim, tem muitas essas histórias assim, de a pessoa então encontra o gênio, encontra a entrada, e daí ela consegue ir, e aí ele tem aquele tesouro fabuloso, ela chega lá, tem muitos desses filmes que falam sobre os maias, e então chega naquela coisa esplendorosa, maravilhosa, e assim, tá aquela ouro, joia, pedras preciosas e tal, e você vai ter ali a coroa, você vai e mexe em e aí desanca a coisa toda, desmonta, a pedra fecha, não sei o que e tal, e é por aí. E é por aí mesmo. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Né? Então, todas as tradições têm a ver com isso. Né? Então, a gente falou do Alibaba, é porque há realmente uma palavra de paz para você chegar nesses locais. E a mistura dessas lendas, não é? Com a tradição dos indígenas, né? dos ameríndios, né? E mais a ânsia dos conquistadores por encontrar o dourado, então tinha expedições de 100, 200, 500, 5 mil homens, né, atravessando a América Central, América do Sul. Para buscar a Cidade do Ouro. Achava que era na Patagônia, no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na região do Yucatán, jamais encontraram nada. Mas eles iam para saquear, na verdade, né? Eles queriam o ouro, né? Só ouro, tanto é que a maior parte deles morreu tentando, como não podia deixar de ser. Né? A maior parte, então, jamais, lógico, jamais, eles tinham uma função. Essa questão dos conquistadores, né? Então a gente vê com uma maneira negativa, mas é bom a gente fazer um resgate aqui que é muito importante. O novo ciclo que está acontecendo agora, não é? A partir de 2005, ele pressupunha que aqui no Brasil estivesse reunido tudo o que foi produzido humanamente em termos de mente, em termos de seres humanos, em termos de criação. E aí então aqui já estava a Vergonte, aqui já estava a linha dos vermelhos, os Atlantes, que é a quarta raça, né? Aí faltava vir aqui para o Brasil o quê? Os brancos, né? Que seria a quinta raça-mãe. Aí o que aconteceu? Deu aquela confusão toda lá na Europa, anda para cá, anda para lá e tal, os olhos secretos dão suporte aqui, suporte ali e tal. Península Ibérica, vupt para o Brasil e com descobridores. Né? E aí então vieram os portugueses e espanhóis. E Portugal foi criado para isso. Olha. Foi criado para isso. Né? E um dia a gente pode conversar a respeito. Podemos, claro. E aí então tinha duas vertentes muito intensas e havia um acordo entre elas, né, que era Portugal e Espanha, de se lançar para a América. Em se lançando para a América, lógico que teve o aspecto negativo, como sempre, né, de daí vir destruir todas as culturas, mas porque veio junto a questão religiosa. Aí degringolou a coisa toda. Só que tinha que vir os valores da raça branca para cá. Daí, então tinha aqui o vermelho, veio o branco, e aí faltava vir os valores da raça negra, do lemuriano, que florescia nessa época na África. Aí o que aconteceu? Isso veio, né, de uma forma que a gente julga errada, mas a lei dura lex sed lex. Né? O que tinha que tirar de lá e vir para cá veio. Aí misturou aqui vermelho, branco e negro, para criar o que é a raça do futuro, que é o que está sendo feito aqui agora. Uma outra história que é muito importante, nós estávamos falando até antes de começar o programa, As Mil e Uma Noites. O que é As Mil e Uma Noites? Então, a mesma coisa. O Mil e Um, então, é uma série de contos, são as tônicas do conhecimento, né? Você pega, por exemplo, assim, a Organização Atlante eram 7 cidades mais uma oitava. A Organização da Agartha são 7 cidades mais uma oitava. As hierarquias trabalhando na superfície são 7 mais uma oitava. As seções externas dos templos são 7 mais uma oitava. Então você pega, e em cada uma tem que ter 111 seres trabalhando, que são das linhas do Pramanta. A gente falou outro dia aqui, Abhyala, Rakovsky, Najib, Hilarião, Serapis, Moria, Kutume, que até não tem o mestre Kutume. É toda uma linha, são 111, né? Sim. Então você pega 111 seres de cada linha do Pramanta, trabalhando em 7 cidades, são 777. Na cidade central, na oitava, são 111 casais, mais 222, são 999. E junto na oitava cidade, sempre tem a parelha manúsica, sempre tem a divindade expressa em pai e mãe. 999 mais 2, 1001. 1001. Então, toda a questão simbólica das 1001 noites, ou 1001 contos ocultistas, está ligado ao próprio trabalho do Pramanta, o trabalho da lei, em restabelecer, em colocar a humanidade no seu verdadeiro caminho. E quando a civilização moderna, que somos nós, vamos chamar assim, os que estamos vivendo hoje aqui, quando a gente lê essas histórias, o que a gente ganha com isso se a gente não sabe do lado oculto? O que serve para nós? A divindade antropomorfizada, Akbel, o sexto senhor, quando veio colocar em ordem a questão humana, ele falou assim,
a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Ah, aí é que está. É por isso que, para se iniciar, para entender o que acontece, para se situar no mundo, nessa vida conturbada como é hoje, é necessário estudar, é necessário ler, é necessário se instruir. Não precisa você tentar saber tudo, né, de tudo, mas foque em alguma coisa e tire o véu de Maia, tire o véu da ilusão daquilo dali e você vai ficar chocado positivamente com o que é a realidade. Porque a realidade, isso é uma coisa muito interessante, a realidade, ela é absolutamente mais fantástica do que qualquer fantasia que seja vendida hoje para a população. Eu acredito, então, mas é isso que eu digo. Você, mesmo que a gente queira se desvencilhar, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Essa que é a nossa intenção, o nosso programa. Isso. Mas o universo que nós estamos fazendo é muito pequeno perante o todo, vamos chamar assim. Não, Grego, sabe por quê? É porque, assim, hoje a lei, ela opera por escalas, por modelos. Então, o fato de a gente estar conversando aqui, eu e você, vamos supor que não tivesse ninguém assistindo, né? Tá... Como é que é teu nome? O Marcelo. O Marcelo está aqui. E o Hilário, o Júnior está aqui. E o Dobro está ali. Tá lá atrás, então, nós estamos em 5 aqui. O que é importante é o seguinte, é que está sendo verbalizado. É, você falou sobre isso, mas... Está sendo falado. Então, a gente está tá trazendo éter, à luz, a gente está dando vida a algo que existe desde a sua gênese, mas que não é falado. Isso que é reverberação importante. sempre terá. Não, a gente conversar hoje sobre o Eldorado e mostrar que o Eldorado, na verdade, está ligado às cidades estelares resplandecentes, então o Eldorado era no Brasil e é no Brasil, só que tem mais de 1 milhão de anos, o conceito de Eldorado, independente de quem queira acreditar ou não, muda. O que a gente tem que ter é não ficar preso a conceitos, a preconceitos, né? A princípios do mental concreto. Tem que estar com a mente aberta, duvidar de tudo, questionar tudo, mas não rejeitar nada por indução. Né? Ah, mais uma história, então. Alice, o que tem Alice no País das Maravilhas? O que era Alice no País das Maravilhas? A Alice no País das Maravilhas é uma analogia da visita de um ser humano aos mundos internos. Como é que é? A visita de um ser humano aos mundos internos. Interessante. Aí cada uma daquelas etapas, às vezes a questão da cronologia, aquilo e tudo, tem a ver com a descida de alguém e o deslumbramento com o que é feito, com o que acontece lá embaixo. Essa questão da Alice no País das Maravilhas, ela tem a ver, assim, alguns mosteiros do Tibete, né, ainda hoje, então de período em período se pega, são selecionados 49 lamas, e eles são preparados por 49 dias, para descer. Eles descem? Descem. Os lamas? Olha que interessante. Até determinadas regiões, não é? Sim. Há processos mágicos de preparação, e eles descem e têm contato com pelo menos uma parte da realidade daquilo que a gente considera como inexistente. Então, por isso que essa questão que a gente aqui no Ocidente considera como absurdo, não sei o que e tal, e dúvidas e mitos, coisa assim, para o pessoal do Oriente, né, isso faz parte da rotina do dia a dia, da cultura geral. Perguntar no ar, porque o telespectador não sabe praticamente o que eu vou dizer aqui. Mas continua, seria essa preparação toda, seria ainda na região de Ladakh, né? Ainda ou não? Também, mas não só. Mas não só. Você falou a questão de embocaduras, né? Então tem embocaduras, né, tem na região de Ladakh, né, no deserto de Gobi, mas tem na Austrália, né, tem no Yucatán, tem no Peru, apesar de você tem no falar Roncador, tem Itaparica, que tem o Oriente ocidentalizou-se, né? A luz veio para o Ocidente. Isso, o você olho acabou de do dizer mundo. que são preparados lamas. E os lamas a gente sabe que estão no Oriente ainda. Sim, mas só que assim, Não só lamas, então. Não, são preparados lamas, mas só que assim, é que esse processo de descida é como se fosse uma renovação de contrato, né? Mas é que assim, é como se a realeza, né, a divindade tivesse se deslocado do Oriente para o Ocidente, né? Mas a lei continua trabalhando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não existe assim, não só eles, mas se reportando a... Entendo. Entende? A gerência, que se pode dizer, né, o norte, né, dessas coisas todas, ela parte de um lugar. Né? Isso em termos de planeta inteiro. Ela parte do Brasil. Do Brasil? Do Brasil.
Bom, estamos esperando esse momento fantástico aqui do Brasil. Nós já estamos falando Não, disso nós aqui somos seres privilegiados. há 2 anos aqui, ó. Nós somos privilegiados porque... Eu considero que nós estamos 2 anos mais próximos, então, da coisa. Nós estamos há 2 anos no futuro, já é diferente, né? E um futuro que ele é surpresa para a humanidade e para a própria divindade, coisa que jamais existiu. E nós somos seres privilegiados porque a gente está nascendo por mérito próprio, depois de centenas de encarnações, no Brasil, nessa época, né? Conscientemente, né, e trabalhando a nossa maneira em função da lei. Isso jamais foi feito. Então, aqui, já que nós temos hoje um convidado aqui também, né, nós vamos precisar de médico no futuro, Jorge? Hã? Vamos precisar de médico? Sim, mas aí o médico ele vai ser de tal maneira integrado à teurgia, né, que ele vai tratar daí não mais a doença de uma criatura, ele trata o gênero humano. Tratar o gênero humano. O gênero, então vai tratar... É um processo químico. A medicina, ela tende a uma abrangência, né, tão grande, onde não se trata mais a individualidade. Seria interessante isso, esse aspecto aqui. Não, Por que nós temos 2 minutinhos? Hoje nós estamos cheios de sinalzinho aqui, ó. Hoje tá... Sinal do câmara, sinal da bastidores. Hoje tá... Rédea curta, né? Não, acho que parece que estão nos chamando de rebeldes, né, Jorge? Rebeldes aqui. Bom, vou deixar então você, com esses 2 minutos, para eles não falarem mal da gente aqui, depois que terminar o programa. Eu só queria comentar uma última coisa, que assim, que daí é muito interessante, é que assim... então, aqui nessa região da Bolívia, né? Da Bolívia? Desculpa, aqui eu estava falando da região dos Muiscas, de Bogotá, na Colômbia. Colômbia. Então, ali se chama a cultura muisca, né? E isso é conhecido já há milhares de anos, né? E aí, da onde veio o termo muisca? Sabe como a coisa é ligada? É da Atlântida. Da Atlântida. Eu fui pesquisar. Exatamente, da Atlântida. E a divindade antropomorfizada, né, em parelha, dualizada na Atlântida, os reis máximos da 8ª cidade Atlântida tinham o nome de Muisca e Muízes. É isto, Muízes e Muisca. Exatamente. E veja como isso é tão real, né, que daí o nome da divindade Atlante, ele veio sendo trazido e hoje é o nome de uma cultura de um país aqui da América do Sul. Então isso tem que ficar muito claro. Não é história de criança, não é lenda, não é fábula. É a realidade, é história, só que é uma história que por enquanto não faz parte dos livros na escola. Mas eu tenho certeza que no futuro vai fazer, né? Não tenho a menor dúvida. A palavra final é sua, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você, Greg. Nós estamos, então, eu gostaria que você determinasse falar sobre o Eldorado de cada um. Eu acho que seria bom para a gente terminar o nosso programa hoje, né? Então, independente da quantidade e do brilho do ouro que esteja à sua frente, à minha frente, à tua frente, à frente de vocês, você só vai conseguir ver se você estiver com os olhos livres. E Akbel, quando se manifesta para mudar a humanidade agora, ele diz: cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Então, essas nuances, essas dificuldades, essa complicação desnecessária do dia a dia que cada um de nós cria e plasma, ele só serve para impedir que cada um de nós veja o seu próprio Eldorado, que cada um de nós veja a riqueza que tem em si, cada um de nós veja a divindade que há em cada um de si mesmo, que cada um de nós passe por um processo alquímico e que veja face a face o seu próprio gênio. Considere-se um Aladim, um gênio de Alá, um Jânio, um Gina, e é o que nós somos. E contemple face a face o outro gênio, que é a própria divindade, né? Aí já dentro de você mesmo. Então, simplifique a vida, veja exatamente o que é colocado como necessidade e que não é, o que é colocado como dificuldade e que não é, o que é objetivo e que não é, retire isso e veja o que sobrou. O que sobrou é você. E o que é você? É a própria divindade em atuação entre a humanidade, que também tende a ser uma coisa unificada divina. Fazendo isso, fraternidade universal, amor incondicional, paciência com todos os seres visíveis e invisíveis. E aí deriva o quê? Alegria ilimitada e felicidade ilimitada, e aí vem longevidade e saúde e paz para todo mundo. Um grande abraço e até semana que vem. Obrigado. Até sempre. Um fraterno abraço a vocês todos.